Oi meninas, Joseph Campbell escreveu o livro Herói de Mil Faces. Inspirado nesse livro, Christopher Vogler escreveu A Jornada do Escritor. É um formato narratológico que conta como você forja um herói, né? No nosso caso aqui, eu não vou nem usar o feminino de herói, eu vou usar o termo mulher-herói, porque senão, gente, a plataforma bloqueia meus vídeos. Mas eu conto isso para vocês num outro momento. Mas o que acontece? Também é como se forja a mulher-herói. Do momento em que a mulher está no seu mundo comum, em que ela adentra um momento de grande aprendizado, de grande aventura, e quando ela conquista, realiza uma transformação que é capaz de mudar, inclusive, a história dela, a história do meio em que ela vive, o meio em que as pessoas com as quais convivem, enfim, é um divisor de águas, né? É aquele processo de transformação, de realização, de superação. Bom, existem vários estágios, né? O Joseph Campbell vai apresentar 17 estágios, 17 fases dessa jornada. O Vogler vai adaptar isso para 12 passos. E, assim, olhando para esse formato, que é até mais simplificado que o Vogler traz diante do que Joseph Campbell traz, eu vou pegar o sexto estágio. Esse sexto estágio, ele divide, ele traz a referência do que são os testes, os aliados e os inimigos na jornada dessa pessoa. Eu estou falando mulher-herói, mas é lógico que é um percurso, é um caminho narratológico que é adequado, que cabe para qualquer pessoa. É que eu tenho muita identificação com as mulheres, tenho trazido cada vez mais conteúdos para as mulheres, vocês sabem disso, né? Então, hoje eu quero trazer esses conteúdos específicos. A nossa vida profissional, a nossa vida pessoal, os nossos relacionamentos, nosso papel de mãe, de esposa, de companheira, de amiga, de filhas, enfim, todos esses nossos papéis na vida, eles são extremamente exigentes, mas existem alguns momentos muito específicos que realmente são ali um divisor de águas, né? É um momento em que a gente tem que dar um grande passo, tomar uma grande decisão, ou encarar uma dor muito grande, ou encarar um desafio muito grande. Então, nesses pontos específicos é onde se desenha ali pequenas ou grandes aventuras da jornada de uma mulher. Dentro desse formato, o sexto estágio, ele vai falar de testes aliados e inimigos. Os testes são as situações que te preparam para os desafios que você vai enfrentar no grande finale, ali, no grande momento da sua jornada. Eles te preparam para isso. Mas você pode contar com aliados e você vai ter que dar conta de alguns inimigos. Bom, hoje especificamente eu trouxe para vocês, eu queria falar para vocês dos inimigos, tá? Porque são esses inimigos que a gente precisa se preparar para se fortalecer. Tem uma coisa bacana que o Campbell vai falar, que é quando você caminha na direção de viver um percurso como um herói, como uma mulher-herói, você acaba se transformando internamente e que você, nessa transformação, você acaba dando uma contribuição para o mundo. Existem outros aspectos, outros teóricos que vão falar bastante disso. Eu vou até trazer outras coisas aqui para vocês, mas eu queria trazer para vocês uma reflexão que é muito minha até, sabe? Quando eu penso nesses inimigos a serem encarados, a serem enfrentados. Esses inimigos, eu penso, meninas, existem tantos desafios na vida, né? Mas como é que a gente lida? O que é que realmente pode atrapalhar a gente diante de um grande desafio, de uma grande transformação necessária? O que é que pesa contra? O que pode pesar contra é a nossa, a meu ver, é a nossa postura diante da situação
Porque desafio a gente sempre vai encarar. Perdas, inclusive grandes, dolorosas, a gente vai ter. A vida é cheia de perdas, a vida é cheia de dificuldades, né? Até tem o padre Francisco Fausto, ele dá um exemplo muito interessante, que eu gosto muito, que ele fala que falar que alguma coisa é difícil é como você ter ali, não sei qual exatamente o termo que ele usa, não vou lembrar, mas é como você ter ali a cabina de um trem, né? Aquele carro principal do trem, atrás da qual qualquer outro assunto pode se atrelar, né? Então você consegue arrastar uma série de coisas, porque a vida é difícil, nossa, é difícil mesmo. O trabalho é difícil, tá muito difícil. Por trás desse é difícil, cabe tudo, né? Porque tudo é muito difícil, a vida realmente é cheia de desafios. A Lucilena Galvão vai falar, inclusive filósofa, né, contemporânea, nossa, ela vai falar de como para a gente é difícil lidar com o que é inconstante, com o efêmero, com as coisas que realmente são passageiras, porque tudo muda, tudo sempre vai mudar. Então, assim, nada está estático, né? E diante disso, a gente tem nossas dores com isso, a gente tem as nossas dificuldades para lidar com isso. E o que faz a diferença? Quem é o inimigo? O inimigo é a maneira negativa com a qual eu lido com essas situações. E não significa, meninas, que a gente não vai se entristecer diante de uma situação difícil, que por muitas vezes a gente não vai ter medo de alguns desafios, que a gente não vai ficar reticente diante de uma situação. Mas é importante que a gente olhe para as diferentes situações com o sério propósito de aprender, de crescer com aquilo, de sermos melhores. Porque se formos olhar para essas situações com aquele olhar do é difícil, do medo, da vítima, sabe? Do sou vítima, do coitada de mim, daí é que a gente não cresce, daí que a gente não aprende. E é daí que nós somos inimigos nossos, entende? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube que fala de um capítulo do Mulheres que Correm com os Lobos. Eu tenho alguns vídeos desse livro, e é um que fala do Barba Azul, né? Que é o quê? Que é aquele predador, é aquele aspecto que habita cada uma de nós e que nos puxa para trás, que nos puxa para baixo. Então, assim, esse capítulo é muito, muito bacana e eu recomendo a leitura, né? Eu sempre recomendo a leitura desse livro, mas eu recomendo a leitura desse capítulo porque ele vai trazer uma reflexão no sentido de você perceber que frases negativas você repete para você, que desencorajamento você faz com você mesma, que o quão para baixo você se coloca, o quão você se diminui, e o quão é importante você lutar contra esse aspecto barba azul, né? O quão importante é você ir a favor de si mesma. Então, todas as vezes que a gente aumenta o volume, né, da voz desse barba azul interno, a gente está agindo como inimigo. Estamos sendo inimigas de nós mesmas. E eu acho que esse é, de fato, o maior inimigo dentro de uma jornada da mulher herói, seja em qualquer situação. Seja qual for o desafio que você está enfrentando, presta atenção na voz que você dá para esse inimigo interno, que é essa voz que te desacredita, que te enfraquece, que te afasta de pessoas que podem te apoiar, que te afasta da sua força interior, que te coloca numa posição de vítima, que te coloca numa posição de culpa, sempre se culpando, se arrependendo, se vitimando, se apequenando, ou às vezes até o contrário, às vezes é se orgulhando demais de si mesma, às vezes é se sentindo muito superior a todos, e isso também reflete uma insegurança, isso também te coloca numa posição de arrogância. E eu nem vou falar mais, porque se eu continuar a falar, meninas, eu vou acabar chegando nos aliados. Então eu ainda não vou chegar, mas acreditem,
o oposto desse inimigo são justamente os aliados. E se a gente quer baixar o som desses inimigos internos, qual é o volume que a gente tem que aumentar para conseguirmos entender quem são os nossos aliados nas nossas jornadas, nos nossos desafios mais difíceis, sejam eles por qualquer razão. Às vezes um relacionamento, às vezes uma separação, às vezes um luto, às vezes uma doença, às vezes um desemprego, às vezes um emprego, às vezes uma promoção, às vezes uma viagem. Enfim, são tantas situações, são muito mais do que eu sou capaz de nomear aqui, mas essas são algumas. Diante de tudo isso, abaixa o volume ali daquele inimigo interno, daqueles aspectos que às vezes a gente acha tão familiar, né? Tá tão familiar, eu estou tão identificada com questões que eu preciso ultrapassar em mim mesma que eu sequer percebo com clareza. Então, a minha sugestão no vídeo de hoje é: põe atenção nesses inimigos internos, põe atenção naquilo que você às vezes está identificada demais e não se dá conta de o quanto aquilo pode tá atrapalhando você na tua jornada pessoal, na tua jornada de transformação, de superação, de realização pessoal e do que eu sempre falo de plenitude, para que você possa caminhar para o seu verdadeiro sentido de vida, tá certo? Bom, gente, o vídeo de hoje é isso, mas eu ainda vou trazer para vocês os aliados dessa jornada, tá bom? A gente vai falando um pouquinho mais. Beijos, até mais. Tchau, tchau.